particularmente, os hinos da harpa são muito lindos. Eu queria mandar para mim particularmente, os hinos da harpa é uma bênção. Eu queria mandar um alô especial para as classes Betel, que estão nos assistindo, as classes de obreiros da nossa igreja. Mandar também uma saudação para a classe Ebenezer, a classe das irmãs da nossa igreja, a classe Atalaia que está nos assistindo também, a classe de irmãos da nossa igreja e a classe Unidos em Amor. Um abraço para todos, a paz do Senhor. Fica aí, pegue sua lição da Escola Bíblica Dominical. Pegue sua lição. Eu queria ler e passar a palavra aqui para o pastor Eliezer. Eu queria ler na leitura diária, na segunda, Jesus Cristo, nosso modelo e perfeição. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Com a palavra, o pastor Eliezer ministrando a aula. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio para mim estar aqui para nós estarmos ministrando aqui a última lição desse trimestre, que é um trimestre abençoado que está se encerrando nos dias de hoje, no dia de hoje. Nós estaremos ministrando aí a palavra de Deus sobre o tema da nossa última lição, que é o novo homem em Jesus Cristo. Esse é o tema da lição que nós estaremos ministrando nesse dia. Que Deus abençoe você que está aí, né, ouvindo, assistindo, né, essa ministração dessa manhã. Eu vou fazer uma breve oração para nós darmos início a essa aula, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para a nossa vida, e que Deus venha nos usar na ministração e que venha falar a cada coração nesta manhã. Oremos. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença na manhã desse dia para juntos aprendermos a tua palavra. Fala comigo, fala conosco, a cada ouvinte, a cada um que eles estão assistindo aí na sua casa, Pai, cada um dos seus filhos. Que a tua palavra venha falar, Senhor, em cada coração, que possamos aprender mais de ti nessa manhã. Eu te agradeço por essa oportunidade e pedimos a direção no nome de Jesus. Muito bem, irmãos, nós estamos aí concluindo uma lição que está aí, né, nesse trimestre, a raça humana, origem, queda e redenção. Eu resumo, irmãos, esse trimestre em 3 perguntas que foram feitas para um filósofo alemão. Esse filósofo alemão, eu não lembro agora o nome dele, mas ele estava sentado numa das praças lá em Berlim, e ele não se deu conta do horário de recolher. Viu, né, o momento de recolher, ele dormiu ali, não se deu conta disso. E quando ele estava ali dormindo, chega 2 guardas para ele e disse assim para ele: quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? E ele, diante dessa pergunta, ele falou assim: olha, essa é uma pergunta que eu estou tentando responder aí, durante toda a minha vida, durante todos os meus estudos. Quem é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? E nesse trimestre, irmãos, justamente foi respondido essas perguntas. Os homens, a ciência, ficam aí questionando, né, fazendo essas perguntas, tentando em todo o tempo respondê-la. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos dá as respostas. Nesse trimestre, para quem participou da escola dominical, para quem estudou a sua revista, ele, né, viu a resposta dessas perguntas: a raça humana, origem, queda e redenção. A Bíblia, ela deixa bem claro da onde que o homem veio, ela deixa claro como ele foi na criação do homem, de onde ele veio, quem é ele e para onde ele vai. Então, a lição se resume aí dentro desse assunto. E aí nós temos um slide aí que vai mostrar aí o ponto da lição que nós vamos estudar. Nós vamos ficar nesse ponto, que é o novo homem em Cristo Jesus. Voltando lá ao título, é o novo homem em Cristo
Jesus. Então nós vamos aqui correr, adiantar para nós aqui dentro desse tempo que nós temos aqui, tentar resumir os 3 pontos principais dessa lição. Que na leitura bíblica em classe, irmão, nós não vamos ler toda, mas é João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. O versículo 3, pelo menos eu vou ler 3 versículos aqui. O versículo João capítulo 3, versículo 3, assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 7 diz assim: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E um outro versículo também, irmãos, que é muito importante, todos são. O último versículo dessa lição da leitura bíblica em classe. E nós vamos fechar com esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ponto central da revista de hoje. Qual que é o ponto central? Está aqui na revista. A salvação em Cristo gera um novo homem. Então, esses 3 pontos nós vamos falar aí sobre qual que é os objetivos da lição. É apresentar o nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem está relacionado à doutrina da regeneração. Então, a regeneração, justificação e santificação são os 3 pontos principais dessa lição. Só que o plano da salvação, irmãos, ele não se resume nesses 3 pontos. Querendo ou não, nós vamos entrar em outros pontos aqui, em rápidas palavras, dentro do plano da salvação. Porque dentro do plano da salvação existe arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação, adoção, expiação, santificação e glorificação. Então, esse é o estudo da salvação. Só que hoje na revista nós vamos dar ênfase a 3 pontos: regeneração, justificação e santificação. E é um assunto, irmãos, esse resumo, né, esse assunto de hoje, é um assunto muito importante, que todo crente, irmãos, ele precisa estar ciente do plano da salvação. O que é o plano da salvação? Né? E na terça-feira, irmão, para ser mais preciso, segunda ou terça-feira, um jovem estava fazendo um serviço lá em casa e ele quebrou uma pecinha lá, que não estava fazendo serviço, ele foi na loja para comprar essa peça. Chegando lá, o pessoa ali que conhecia, ele até perguntou para ele: você é evangélico, né? Ele disse: eu sou evangélico. E ele até usou essas palavras: ó, ninguém me engana, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Então não tem evangélico, não tem católico, eu tenho conhecimento da Bíblia, então ninguém me engana aí, com conversa e tal. E aquele jovem, interessante, irmãos, ele fez uma pergunta, falei, para aquele homem. Ele falou: olha, já que você conhece a Bíblia mesmo, então me responde uma coisa. Me explica para mim o plano da salvação. Explica para mim o plano da salvação. E aquele rapaz, irmão, já começou errado. Ele falou: olha, a salvação é um mérito. E já começou e se enrolou todinho, não soube explicar. Então, o assunto do plano da salvação, irmãos, é um assunto que todos nós precisamos estar cientes. Aqui nós vamos estudar apenas 3 pontos, que é esses 3: justificação, santificação e a regeneração. Esses 3 primeiros pontos. Porque dentro do plano da salvação nós precisamos entender uma coisa: ao ponto que aquilo que Deus requer, aquilo que Deus providencia, e há aquilo também dentro do plano da salvação que Deus completa. Então, nós vamos ver algumas coisas, talvez a gente destaca aí esses pontos. E para já começar a nossa revista, irmãos, ela já dá aqui, o primeiro ponto está em nosso slide aí, que é a regeneração. Olha, está aí. O nascimento do novo homem, que é a regeneração. Quando se fala em novo nascimento, regeneração, até fiz uma pergunta simples ali: o que é regeneração? Depois do nosso irmão poder abrir a Bíblia lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, nosso irmão Rivanildo vai estar lendo. O que é regeneração? É a restauração
da vida espiritual ao pecador arrependido. Olha só, irmãos, é a restauração da vida espiritual ao pecador arrependido. Então entra um outro ponto aí do plano da salvação, que é arrependimento. Então, para a pessoa receber a regeneração, ele precisa passar pelo arrependimento, o arrependimento é o que Deus requer. Conversão, Deus requer, mas a restauração, nós vamos entender pela lição aqui, deixa bem claro que a regeneração é algo que Deus, Ele faz. A regeneração, ela vem de Deus. No primeiro subtópico diz assim: o nascimento não do sangue nem da carne. Diz assim, só vou ler alguns trechos só da lição. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. A regeneração, meus irmãos, é Deus quem faz. É algo instantâneo. É instantâneo. Vamos ler Tito capítulo 3, o versículo 5, nosso irmão Rivanildo, por favor. Diz assim, olha onde, Michel, qual câmera? Isso, olha lá, 3,5, diz assim, meus irmãos, você que está acompanhando em casa: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Muito bem. Então veja, irmãos, não é obras, não é justiça nossa. A própria revista, ela vai deixar bem claro disso aqui, que é nascido, o quarto subtópico vai dizer que é nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Então, arrependimento, aí vem a regeneração, que é Deus quem faz. A regeneração é Deus, Ele que transforma, Ele que dá a nova vida. Quer ver um outro ponto aí no nosso slide? Vai mostrar alguma coisa aí? Olha, que é a regeneração, passe por favor, o próximo. Vai mostrar aí a restauração, a regeneração é a restauração. Olha só uma colocação de John Wesley, que interessante, irmãos. John Wesley diz assim, voltando lá, olha a colocação de John Wesley: a regeneração é aquela grande transformação que Deus efetua na alma quando Ele a aviva, quando Ele ressuscita da morte do pecado para a vida da justiça. Essa é a colocação de John Wesley. Pode passar o próximo? Então veja, irmãos, aí, regeneração então o quê? Novo nascimento, nova vida, restauração da vida espiritual do homem que perdeu lá no Éden. E nós vamos dizer aí alguns pontos sobre a necessidade, que a regeneração é uma necessidade, porque e é uma experiências e evidências da regeneração, nós vamos mostrar isso aí, e algumas ideias erradas da regeneração. Dentro desse ponto da regeneração, irmãos, a revista da Escola Dominical, ela começa com uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É possível? Responde aí para você na sua casa, né? O que você já aprendeu? Será que nessa vida como diz aqui, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O homem, enquanto estiver aqui na terra, ele consegue atingir a perfeição? É uma pergunta que nós vamos responder aí durante essa aula. E outra pergunta que está dentro desse ponto da regeneração, que está no ponto 3 da nossa lição, nascido, subtópico 3, nascido da água. O batismo, ele é salvação? O batismo salva? Então são esses dois, pelo menos esses dois questionamentos nós temos que responder aí nessa lição de hoje. Então dentro da regeneração, aí mostrando um slide aí, que é uma necessidade. Por que é uma necessidade? Jesus, ele disse no versículo 7 de João capítulo 3, olha só, nós lemos aqui, mas só para confirmar. O que Jesus disse? Meu irmão Ivanildo, por favor. De maravilhas te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Muito bem. Então, é necessário. Por que é necessário nascer de novo? Porque o homem perdeu ele está morto em pecados, em ofensa. Se ele não nascer de novo, não vai acontecer o que está no versículo 3. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver
como diz aqui no versículo 7 que nós lemos também, e nem pode entrar no reino de Deus. Então, a regeneração é uma necessidade, está aí. Por quê? Porque nós precisamos entrar no reino de Deus. Para entrar no reino, para ver o reino, precisa nascer de novo. E o outro ponto aí, experiências e evidência da regeneração. O versículo, capítulo 3, o versículo 8, no Josanildo, por favor, leia. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem. Olha só, irmãos, voltando um pouquinho lá na necessidade, nós não vamos ver, colocando um slide ali, vocês vão ver que é uma necessidade, e eu não comentei aqui o porquê. Por quê? Por causa da natureza humana. A natureza humana, ela é pecaminosa. Por que o homem peca? Porque eles pecam porque são pecadores. Você já se perguntou por que as pessoas agem da forma que agem? Porque ele é um pecador. Então ele não tem, a natureza humana, ela é inteiramente inclinada a pecar, até receber uma nova natureza. Então é totalmente inclinada. Se nós lermos Romanos, irmãos, não vamos ler aqui questão de tempo, Romanos capítulo 7, versículo 18 até lá o 25, Paulo vai falar que ele viu nessa carne, irmãos, em seus membros, uma guerra, uma briga entre os seus membros, um com o outro. Ele dizia, o que eu quero fazer, eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E qual a conclusão de Paulo? Dizendo sobre essa natureza velha aqui. Ele disse, olha, miserável, lá no versículo 25, se eu não me engano, 22 a 23, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Por isso há a necessidade da regeneração, porque o homem em si, essa natureza pecaminosa, ele não consegue chegar a Deus, ele precisa do novo nascimento, E no versículo 25, a parte A, interessante de Romanos capítulo 7, vai ter uma expressão interessante, Ele fala, miserável homem que sou, mas ele chega a dizer, mas graças a Deus que nos dá, por nosso Senhor Jesus Cristo, através de Cristo nós vamos aí chegar à justificação, santificação, o plano da salvação completa. Então foi lido aqui o versículo 3 e 8, falando das experiências. No nosso slide aí, que vai aparecer na sua tela aí, é uma necessidade. Porque a regeneração, por causa da natureza do homem, Gênesis capítulo 6, versículo 5, olha só, voltando à necessidade, Gênesis capítulo 6, versículo 5, só para não passar aqui, está aí na sua tela, Gênesis capítulo 6, 5, por favor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Muito bem. Então, há necessidade da regeneração. Por quê? Porque os pensamentos do homem, Deus viu que era só maldade, então ele precisava de ter uma nova natureza, e isso é possível através da salvação em Cristo Jesus. E também entra aí outro ponto dentro da regeneração, experiências e evidências da regeneração. Está aí, experiências e evidências da regeneração. João capítulo 3, leia o versículo 8, por favor. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem. Olha só, irmãos, nesse versículo deixa claro que a experiência da regeneração é algo misterioso, como o vento. É algo misterioso, você não vê o vento, não sabe para onde vai, mas você sente. Ele é misterioso, mas é real. A regeneração, irmãos, ainda nós não podemos explicar o que acontece na regeneração. Eu vou ler aqui, quer ver? É uma experiência misteriosa, mas real. Podemos ver o resultado da regeneração, ainda que não podemos explicar. Como explicar as suas operações? Como explicar a regeneração? Nós vemos, como o vento, é algo misterioso, mas é real.
E os homens, muitos irmãos, não conseguem compreender isso. Né? Eu tinha um encarregado que ele dizia assim, ó, a pessoa mata, rouba, faz isso, aquilo todo, depois pega uma Bíblia e vai para a igreja. Eles não conseguem entender, irmãos, essa nova vida, né? Essa mudança que teve, né? Que Deus fez no homem. Então é um mistério, né? Uma experiência misteriosa, mas é real, é como o vento. E quais são as suas evidências, né? Qual que é a evidências? Está aí, quando alguém nasce de novo, ele fica consciente de uma nova vida dentro de si. A pessoa passou pelo novo nascimento, irmãos, ele começa a perceber uma guerra que tem dentro dele. Ele começa a sentir nessas duas naturezas lutando dentro de si. Isso é bem real. Então, qual que é a evidência? Quando a pessoa aceita Jesus, recebe a Cristo e passa pelo novo nascimento. A evidência é: há novos desejos, há novos propósitos, há novos valores. O desejo por Deus o consome, irmãos, constrange. Mesmo não tendo essa oportunidade de vir para a igreja, mas está aí na sua casa, está vendo, está lendo a Bíblia, está fazendo culto doméstico, porque é prova da sua regeneração, do novo homem, que ele tem esse desejo de buscar as coisas de Deus. E essa, irmãos, é a maior, né? É o maior milagre que pode existir, essa transformação, essa libertação, que é mudança de caráter. Como explicar uma pessoa, irmão, que era devoto a um certo santo que colocava lá velhinha, que acendia velhinha, de repente ele fala, olha, ele não sente mais esse desejo. Pessoas que tinham desejo mudando, de repente muda. Pessoas que detestavam crentes, eu não gosto de crente, mas de repente ele aceita Jesus, é uma bênção, ela quer vir para a igreja, está junto com os crentes e abraça. Isso, irmãos, é coisa de Deus. Lembrando que a regeneração é um ato que Deus faz, é providência de Deus, Ele que transforma, Ele que faz essa mudança. Então está aí as evidências, né? Novos valores, novos desejos, novos propósitos, né? O desejo por Deus, essa ansiedade pelas coisas de Deus, isso mostra, prova, evidência de uma pessoa regenerada. E tem um outro ponto aí no slide aí, irmãos, que mostra ideias erradas da regeneração, que vai ser, você vai ver aí na sua tela lá, ideias erradas da regeneração. Duas ideias erradas eu coloquei aqui pelo menos. Nós fizemos uma pergunta, primeiro sobre a perfeição. É possível, né? A lição ela começa com essa pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida, irmãos? Será que é possível? Eu tenho uma frase, irmãos, que eu já ouvi até desde a minha avó, ela sempre falou uma coisa: errar é humano, né? Como ser perfeito como homem? Então, essa resposta nós podemos entender que não conseguimos atingir a perfeição nessa carne. Eu falei aqui, falei de Romanos, sobre a questão do apóstolo Paulo, ele dizendo, essa luta que tinha constante dentro dele, e ele queria fazer uma coisa, mas não fazia, enfim, por quê? Por causa dessa velha natureza que está dentro de nós. Nós temos que entender que essa natureza dentro de nós, irmãos, ela tem que estar em coma frequente. Imagine, coma frequente. A velha natureza, ela tem que estar em coma frequente. Deixa ela lá. Muito bem. Então, muito bem, irmãos. Sobre as evidências, tem ideias erradas, são sobre uma ideia errada que está aí. É a perfeição, nós não conseguimos atingir a perfeição nessa terra, certo? E por quê? Um dos porquê que nós não atingimos a perfeição, irmãos, por causa do poder do pecado. Nós, irmãos, não fomos livres do poder do pecado. Mas como é isso, Eliezer? O pecado, ele tem poder ainda sobre nós. Nós fomos livres. Nós vamos ser livres do poder do pecado, irmãos, só na glorificação, só no final. Nós vamos ser livres do poder do pecado. Mas por enquanto ainda nós estamos aí. Mesmo a velha natureza está lá dentro. Quem, né? Você pode ver isso. De repente não vem aquele desejo mal, talvez uma mentira, uma vontade de mentir, uma vontade de... Por que esses desejos maus? Porque é o poder do pecado que está aí. Ele só vai ser eliminado na glorificação. Mas nós podemos vencer o pecado. Nós podemos, né, vencer esse pecado através da santificação, que é um outro ponto que nós vamos ver lá na frente. Então, o poder do pecado está aí.
Não fomos livres do poder do pecado, mas fomos livres da culpa do pecado, que nós vamos entrar no outro ponto aí, que é a justificação. E agora, batismo. Batismo em água salva? Batismo em água salva? Nós sempre aprendemos, batismo, irmãos, ele não é salvação. Verdade. Nós precisamos entender que batismo é uma demonstração ao público daquilo que já aconteceu. Primeiro vem a regeneração, vem a santificação, justificação. Você não é batizado nas águas ainda, inclusive hoje era o dia do batismo, não era? Era hoje, semana passada, né? Você que não se batizou, vai chegar a sua hora, né? Está ansioso aí, fique tranquilo que vai chegar. Um dos maiores milagres, irmãos, é poder demonstrar isso para a igreja, para o público, para os familiares, que você foi liberto. É você mostrar algo que já aconteceu lá dentro. Então o batismo, ele não traz salvação. Há uma linha de pensamento que prega, irmãos, que a salvação está no batismo, né? Os defensores desse pensamento que diz que os seguidores dessa doutrina creem que todos os efeitos da queda são apagados por meio do batismo e que os pecados das pessoas depois do seu batismo são removidos pelo sacramento da igreja. Então eles atribuem ao batismo uma salvação, tanto que batizam até crianças. Muitos batizam crianças, né? E nós vemos que isso está fora da Bíblia, né? Então o batismo não é salvação, o batismo é para os salvos. A regeneração já aconteceu. É só lembrar que João Batista, antes dele batizar, o que ele fazia? Ele pregava o arrependimento. Jesus batizava, pregava arrependimento. A igreja pregava arrependimento. Então vem o arrependimento, depois depois vem o batismo. Então o batismo não é salvação, né? Eu estou dando ênfase nisso, porque quem leu a revista, quem estudou, às vezes ficou meio confuso aí. Há um ponto aqui que mostra, que dá a entender que, né, no início aqui do ponto subtópico 3, assim, ó. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Eu até coloquei aqui um ponto de interrogação. O batismo em águas tem efeito salvador? E depois ele diz assim, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Eu não sei aqui o ponto de vista do comentarista, irmãos, mas o renascimento espiritual, ele começa com a regeneração, que vem antes do batismo. A regeneração, irmãos, ela começa, né, no início ali, quando a pessoa se arrepende, e ela vai caminhando, é um processo espiritual que vai caminhando, eu não vou dizer perfeição, eu vou dizer aqui, para chegar a uma maturidade espiritual. Isso é regeneração. Vamos correr, sai desse ponto, que nossa, já está acabando aqui. Então vamos lá, o próximo ponto da lição, está aí no seu slide, olha aí que vai, talvez, né, vai mostrar aí, sobre a regeneração, justificação. Falamos regeneração, agora vamos entrar no ponto da justificação, né? O próximo slide aí, por favor, que nós vamos ver o que é justificação. O que é? A justificação do novo homem. Irmão, tem vários versículos ali, eu gostaria de ler, pelo menos Jó, por favor, meu irmão. Abra em Jó no capítulo 9, versículo 2, Atos 16, 30, eu gostaria de ler pelo menos esses dois versículos, né? Nosso irmão Ivanil vai estar lendo, mas lembre-se que justificação é o ato de, a lição, eu vou ler alguns trechos na lição que diz assim, o homem é visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. O que é justificação? Está ali, ó, o cancelamento do pecado, é o cancelamento da dívida. Vamos antes ver aí uma pergunta de Jó. Jó 9:2 diz assim: se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Se Jó? quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Marquei errado aqui, é Jó. Como poderia o homem ser salvo para com Deus? Jó capítulo 9, versículo 2, acho que eu marquei errado, irmãos. Me perdoe aí, é a primeira vez que eu faço um slide, está aí, né? Mas é um versículo que Jó ele diz assim: como se justificaria o homem para com Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Está aí no capítulo, em Jó, em algum lugar aí, agora não lembro, eu marquei errado aí. Então, como se justificaria o homem para com Deus? Lê em Atos também, capítulo 16, versículo 30. Está marcado o versículo 30, irmãos. É isso mesmo. Diz assim: e tirando-os para fora, diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Muito
Muito bem, irmãos. Duas perguntas, irmãos. Olha, vamos dizer que é uma das maiores perguntas da vida, essa pergunta. O que é necessário para me salvar? Como eu posso ser justo? Como eu posso ser justo diante de Deus? E Jó, ele faz uma pergunta. É que está marcado errado, os irmãos, tem esse versículo aí em Jó. Como se justificaria o homem diante de Deus? Como ele pode ser justo? Porque a justiça, irmãos, está aí o versículo de Colossenses capítulo 2,14, vai mostrar o que é justificação. É o cancelamento da dívida. É o cancelamento do pecado. Imagine, irmãos, uma dívida. Se eu tenho uma dívida com o nosso irmão Rivanildo, eu posso pagar. De repente eu vou na loja dele, compro algumas coisas, não posso pagar agora por causa desse período, mas irmão Rivanildo, eu vou parcelar aqui, o irmão vai ter misericórdia, eu vou pagar. Eu pago uma dívida para ele. Mas imagine, irmãos, como pagar uma dívida para Deus? Como que eu vou pagar essa dívida do pecado para Deus? Como? Então, Colossenses 2,14, vamos ver o que diz aí. E havendo riscado a cédula, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Muito bem. Olha só, irmãos, a cédula que era contrária a nós. Na minha Bíblia, minha tradução diz que era a cédula de dívida. É uma cédula de dívida. Olha aqui, eu estou devendo uma dívida com Deus. Imagine, irmãos, uma cédula, que o diabo, irmãos, vamos fazer aqui uma demonstração aqui rápida, não é costume nosso, só para entender. O diabo, ele é nosso acusador. O nome dele mesmo diz que ele é acusador. Ele acusa nós diante de Deus, ele fica acusando, né? Aqui, ele anda na terra, só lembrar de Jó. Ele anda na terra como um inspetor, fica olhando, né, onde está o erro, a falha, e ele chega diante de Deus e começa a mostrar aqui, ó. Ele leva uma cédula, imagine ele levando uma cédula diante de Deus. Olha aqui, ele fez isso, ele é pecador, e a cédula está marcada embaixo lá. O resumo é o quê? Culpado, está culpado. Mas Jesus, irmãos, o que ele fez? Ele pega essa cédula e pega um carimbo bem grandão, escrito perdoado, com marca de sangue, e dá aquele carimbo assim no meio da cédula. Então isso está dizendo, ó, você foi perdoado. Não tem culpa mais. Irmãos, a Bíblia, Romanos 5,1 está aí no nosso slide, aí, Romanos 5,1, não vamos só ler aqui, mas diz, abre 5,1 porque tem um complemento bonito. Diz assim, ó, justificado pela fé temos 5,1, olha só, tem esse versículo, nós vamos tentar ler. Da onde vem a nossa justificação? Porque já responde também qual é a fonte da justificação. E sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, olha só, sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Então, justificação, ela vem pela fé, né, em Deus, mas através de quem? De Jesus Cristo. Ele já é a fonte da justificação. É Ele que riscou essa cédula. Porque Deus, irmãos, eu coloquei essa comparação em Jeremias capítulo 5, versículo 1. Deus, ele procurava um justo nessa terra. Olhando aqui na lição, vai deixar bem claro que fala sobre o primeiro subtópico da lição, diz a inutilidade da justiça humana. A justiça humana é inútil, né? Tem um versículo aqui que mostra que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Lá em Jeremias diz isso. Interessante, irmãos, nesse versículo de Jeremias 5, capítulo 1, Deus, ele procura um justo na terra. Ele fala para Jeremias assim, olha Jeremias, eu quero que você ande pelas ruas de Jerusalém, porque o povo estava em pecado, precisava de perdão, Jeremias intercedendo pelo povo, e Deus fala, tudo bem Jeremias, eu perdoo esse povo, eu perdoo a nação de Israel, mas faz o seguinte, eu quero que você procure um justo, um justo em Jerusalém, dai volta pelas ruas de Jerusalém, pelas praças, e procura por um homem justo, que eu perdoo toda essa nação. Se você achar um justo, eu perdoo. Irmãos, por mais de 600 anos, essa pergunta de Deus ficou pairando, cadê o justo? Um justo. E sabe quem apresentou esse justo, irmãos, para Deus? João capítulo 19, meu irmão, por favor, abre esse versículo aí. Deus procurava um justo nesse mundo, um justo para perdoar a humanidade, para justificar a humanidade dos seus pecados, mas não havia um justo, mas esse justo foi apresentado em um dia por um homem. João 19, versículo 5. Diz assim, saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura, e disse-lhe, Pilatos, eis aqui o homem. Muito bem, olha só isso, irmãos, interessante, né?
Deus falou para Jeremias: dai volta às ruas de Jerusalém, procura aí para a cidade, eu quero um justo só, e eu perdoo a nação. Pilatos, irmãos, sem entender o plano divino, ele apresenta Jesus. Ele fala: olha aqui, né? Jesus vinha da sala de audiência, irmãos, todo ensanguentado, e a multidão ali fora, e Pilatos: olha aqui, né? O que está saindo aqui, o homem, o que, né? Eis aqui o homem, o que eu vou fazer com esse homem? E você sabe qual foi a resposta: crucificam. O justo, irmãos, procurado por Deus lá na época de Jeremias, 600 anos antes, um justo. Se achar um justo aí com um homem, eu perdoo essa nação. Aí Jesus, ele é o justo, né? Que foi aí, nós fomos justificados por Deus através de Cristo. Ele pagou a dívida que você e eu não podíamos pagar. Ele foi lá e pagou a dívida. Custou o preço caro, o preço de sangue, mas ele pagou a sua dívida. Então vamos lá. Justificação é o cancelamento, está aí no slide. É o cancelamento do pecado. E quais são as fontes da justificação? Irmão, deixa eu ver se dá para ler pelo menos um versículo aqui, porque tem tantas fontes, né? A fonte é Cristo, nós já vimos aí. Mas abre em Romanos 10, versículo 4, meu irmão, por favor. Aí, porque a gente pensa, qual que é a fonte? Como eu posso ser justo? Autoflagelar, eu vou me autoflagelar. Peregrinações, né? A justificação, ela vem através de peregrinações. Eu vou sair peregrinando para cidades, vamos lá, sagradas. Eu vou, enfim, né? Como eu vou fazer isso? Como eu vou justificar diante de Deus? A pergunta de Jó: como eu justificaria? Como eu faço para ser salvo? Então, leia aí, por favor. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Olha, irmãos, interessante. O fim da lei é quem? Cristo. Cristo é a fonte da justificação. Mas não é a lei? Não é eu cumprir, não é lá ter circuncidar, fazer isso, oferecer animais, tal. Não é isso. A justificação não é isso. Ninguém é justificado através das obras da lei. Paulo deixou bem claro isso. Então, a lei salva? A lei não salva. A lei purifica? A lei não purifica. A lei justifica? A lei não justifica. A lei salva? A lei não salva. A lei perdoa pecado? A lei não perdoa pecado. Ai, Moisés, então o que eu vou fazer? Então vamos pegar o Velho Testamento, vamos rasgar e jogar fora? Não. O que Paulo diz? Ele diz também em Romanos que a lei é justa, santa e é boa. Olha, irmãos, aí você fica: mas que confusão é essa? Ela não salva, porque a lei, o propósito dela não é salvar, o propósito da lei não é justificar, o propósito da lei não é perdoar. É impossível o sangue de animais perdoar pecados, a Bíblia diz isso. Mas o que ela fala? Eu não perdoo, mas eu apresento aqui, um que perdoa. Eu apresento Cristo para vocês. Amém. O fim da lei é quem? O fim da lei é Cristo, né? Então Jesus, a lei, ela não, imagina ela como um espelho. Você olha para o espelho, está todo sujo, cabelo tudo atrapalhado, você está olhando para o espelho o tempo todo. Você ficar o dia inteiro ali, ele vai te limpar? Ele não vai te limpar. A lei é como um espelho, ela te mostra você, olha, você errou, você pecou. Eu não posso te limpar, mas olha aqui, olha, Jesus limpa. Glória a Deus. Jesus purifica. Amém. Jesus, ele transforma. Jesus liberta. Então a lei, ele teve esse propósito. A lei, irmãos, para ser bem prática, ela serve como um avião. Imagina um avião, sai daqui e vai até né, uma coisa, algo de transporte de pessoas. Ele vai levar você de um destino para o outro. Então, a lei, ela serviu como um transporte. Ela está trazendo as pessoas da lei e mostrando: olha aqui, o lugar aqui, você tem que descer aqui agora. Você chegou no seu porto, é aqui, eu estou mostrando para você o seu destino. Você chegou lá. E tem pessoas, irmãos, que agem como se aquela pessoa quer. Eu nunca vi uma pessoa querer morar dentro do avião. Não, eu quero ficar aqui, eu moro aqui, eu gosto daqui, eu não quero sair daqui. Não, tem pessoas que às vezes não, eu quero ficar aqui. Não, a Bíblia fala: o fim da lei é Cristo. Então Jesus, ele é a fonte da nossa justificação. E lembrando que a justificação, ela quebra a culpa do pecado. Irmãos, eu vejo pessoas que ainda mesmo na igreja, depois de ser crente, está na igreja, sente culpa do pecado passado. Uma certa pessoa, irmãos, que trabalhava comigo, se converteu já faz uns 2 anos. Ela tinha sido batizada já nas águas, estava na igreja, mas ela confessou para mim que estava sentindo uma culpa de pecado de 9 anos atrás, meu Ivanildo. E eu tive que mostrar pela palavra que nós fomos lavados, purificados, santificados, justificados. Jesus justificou, não tem mais culpa, acabou. As páginas ruins já foi arrancada, acabou isso, agora é nova vida, meu irmão. Então, justificação é isso. Cristo é
a nossa justificação. O slide aí da justificação, por favor, diz aí que a justificação, né? Ele é a fonte. Quem é a fonte? É Cristo. Fonte é Cristo. Não é ritos religiosos, não é usos e costumes, viu? Paletó e gravata, isso aqui é muito bom, paletó e gravata, né? Uma saia comprida, enfim, mas cabelo, paletó, gravata, isso não é justificação, isso faz parte de usos e costumes. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, irmãos, misturam regimento com salvação. As pessoas misturam cultura com salvação, então aí mora um perigo, isso é herético. Então, a justificação, ela vem através de Cristo, a morte de Cristo no Calvário, o fim da lei é Cristo. Quais são os meios? Nós já estamos 5 minutinhos? Mais 10. 5 minutinhos? Vamos lá, então nós temos que concluir isso aí logo, porque dentro do plano da santificação, irmãos, tem algo importante aí também. Da santificação, não, da justificação, né? A justificação, qual é a fonte? É Cristo. Muito bem, então vamos parar a justificação. Só tem uma frase do Lutero, eu não marquei, mas tem uma frase do Lutero que eu acho interessante, irmão. Lutero, ele tinha uma preocupação com essa questão de ritos, que ele achava que salvação era ritual, era algo que você ia conseguir pelas suas obras, era um meio de abnegação. E ele dizia assim, ó o clamor de Lutero, ó Lutero, quando se tornará piedoso para Deus mostrar piedade a você? Esse era o clamor de Lutero, antes da sua conversão. Como se tornará, como isso aqui? Martinho Lutero, ó Lutero, quando se tornará piedoso para Deus mostrar piedade a você? Ele achava, irmãos, que a salvação era por meio de abnegação. E quando Lutero, quem conhece a história de Lutero, quando Lutero estava lendo em Romanos, chegou lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz, aí ele deparou com uma frase lá em Romanos, o justo viverá da fé. Isso mudou a vida de Lutero, esse versículo. Viu que salvação não é abnegação, não é cultura, não é costume, não é autoflagelação, não é peregrinação sagrada. Justificação, ela vem através de Cristo. Muito bem, passando por outro ponto aí no nosso slide, por favor, para a gente concluir, por causa nosso tempo já foi. Sobre a santificação. O que é ser santo? Nós vamos ler aqui o que é ser santo. Primeiro ponto, eu vou ler só a primeira parte da lição. Assim, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. Lembra de lá da pergunta? O homem pode ser perfeito? Como pode ser perfeito, sendo que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida? Então, já concluindo rapidinho aí, né? Quando eu estava, hoje, irmãos, eu lembrei de uma coisa, até marquei aqui para não esquecer. Pé de alface. Eu vou simplificar esses 2 pontos da lição, que é santificação posicional e santificação progressiva, né, que é um processo, com um simples exemplo. Pé de alface. Aí você pode dizer para mim, Eliezer, o que tem a ver uma coisa com outra coisa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que tem a ver santificação com pé de alface? Olha só que interessante isso aqui. Eu vou te explicar. Na santificação posicional, Deus muda o homem de posição, ele se torna santo, ele é santo. Diante de Deus nós somos considerados santos. Está aí na revista Escola Dominical, 1 Coríntios capítulo 1. Nós não vamos ler por causa do tempo, irmãos. Vai falar, você conhece muito bem a igreja de Corinto, você sabe muito bem como que é a igreja de Corinto. No entanto, aquela igreja foi chamada aos santos, santificados, chamados santos. Então nós somos considerados santos posicionalmente. O que é isso? Posição, diante de Deus todos nós somos santos. Não existe grau de diferença na questão posicional. A pessoa pode ter 40 anos de crente, uma pessoa aceitou Jesus, passou pelo processo da regeneração, ele já é agora santo por Deus. Mas no caso da santificação também é um processo. Processo é o quê? Dia a dia, paulatinamente. Por que eu falei do pé de alface? Olha só, uma experiência interessante que eu tive hoje. Eu levantei cedo, eu tenho uns pezinhos de alface, tem uns 15 pés de alface lá em casa, um pezinho de couve. Aí eu peguei a água e fui lá, molhei o pé fui lá aguar hoje, umas 7 horas da manhã. E quando eu estava molhando e olhei, eu vi que as alfaces, irmãos, eu plantei a sementinha, ela cresceu, aí eu replantei no vaso. Cada vaso eu coloquei duas alfaces.
E olha, irmãos, eu água elas, eu ponho esterco, tudo da mesma forma, para todas elas o mesmo esterco, a mesma água, todo dia. E uma coisa que eu percebi hoje, que eu vi lá, tem umas que está grande, meu irmão, já cresceu. Ontem, inclusive, minha netinha falou, pai, eu quero comer alface com tomate. Eu tive que ir lá tirar umas folhinhas de alface. Umas cresceu, as outras ficou desse tamanhozinho. Por que será? Eu fiquei pensando, por quê? Que uma alface cresceu, a outra não, irmão Ivanildo? Sendo que eu dei os mesmos cuidados, teve os mesmos cuidados para todas elas. Teve umas, irmãos, soube aproveitar mais. Eu não sei explicar isso biologicamente, mas uma soube aproveitar mais o solo, os ingredientes que eu colocava ali e tirou tudo aquilo. E conseguiu. E cresceu mais. A outra não. Então, santificação, irmãos, não sei se está aí no slide, acho que eu não coloquei essa parte, mas está ligado um pouquinho antes, ela está ligada à dedicação. Santificação está ligada à dedicação. Então, quando há dedicação, há crescimento. Tem pessoas que estão 40 anos na igreja, o outro com um ano de crente já tem um conhecimento, cresceu de uma forma tremenda. Por quê? Ele soube aproveitar os ingredientes do solo, certo? Então, para concluir, irmãos, agora eu já vou passar, põe no slide aí, por favor, esse último, sede santos, vai lá. Não dá para, volta, por favor. Não dá para dizer aí todos esses pontos, mas eu só vou ler e já vou passar para o nosso irmão Ivanildo. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar mais um pouquinho? Mais 5 minutos. Muito bem. Então, veja só, meus irmãos, na santificação, estou me dando aqui mais um tampinho, espero que você esteja aí na sua casa, que não saia aí do seu sofá e vá embora, viu? Fica quietinho aí, para a gente concluir essa lição aqui. Então, mais uns minutinhos aqui, olha só. Dentro da santificação, olha só que interessante esses pontos que eu coloquei para nós concluir. As condições, primeiro, lá em Levítico 11:45 vai dizer, sede santo porque eu, Senhor seu Deus, sou santo. Condições para a santidade e a obediência. Irmão Ivanildo, já que nós temos um tempinho, vamos ler esse versículo, ele vai resumir. É 1 Pedro. Só ver aqui onde eu marquei. Para a gente já partir para a conclusão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Esse versículo, irmão, presta atenção que ele vai resumir uma boa parte desses pontos que eu coloquei aí, por favor. 1 Pedro 1, 15, 14 e 15. Lê o 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16 também, por favor. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha só, irmãos, que interessante. Condições para a santidade e a obediência. O primeiro pontinho, versículo 14, o que diz? Só na primeira parte, vai falar alguma coisa de obediência. Como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Condição para a santidade é o quê? Obediência. Muito obrigado, irmão Ivanildo. Olha só, e vai aí, esse versículo vai mostrar dentro do versículo, o lugar de ser santo é aonde? É a vida diária. Pode ver que eu vou abrir aqui, irmãos, esse versículo, eu tenho que acompanhar 1 Pedro. Toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Então, isso é o quê? O lugar de ser santo é a vida diária. Então, não vou ler aqui, mas é isso que está dizendo. Santidade é o quê? Outro ponto, é um imperativo divino. Santidade é um imperativo divino. Não é, se eu quiser eu vou ser santo. Né? Se eu puder eu vou ser santo, irmão Rivanildo. Não. A Bíblia diz que é um imperativo. Deus está dizendo, sede, você tem que ser santo. Então é um imperativo. Mais outro ponto, olha. Foi o objetivo da oração de Jesus por nós. João 17:17. Vai mostrar que a santidade foi um objetivo da oração de Jesus por nós. Santifica na verdade. Né? A tua palavra é a verdade. Muito bem, é isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é o objetivo. Jesus orou por nós sobre a santificação. É um instrumento para a santidade. O instrumento para a santidade é a palavra de Deus. Como que eu me torno puro? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a tua palavra, né? Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra. Irmãos, leia a Bíblia, meus irmãos. Aproveita esse tempo que você está em casa em quarentena, leia a Bíblia. Desliga um pouco a televisão, meu irmão. A gente fica vendo televisão o dia inteiro. As notícias é tudo uma coisa só. Quando a gente para, a gente fala, eu estou morto. A gente fica se velando, irmão, estando vivo. Não, eu estou morto, eu vou morrer.
Verdade. Então, desliga e lê a palavra de Deus. Irmãos, eu acho conforto na palavra. Não sei se, irmãos, eu estou lendo aqui, irmãos, olha, tem sido muito incentivado isso aqui. Leitura anual, aproveita. Pega uma apostila, pega a revista escola mensal e leia. A minha saída, irmãos, é a Bíblia. Eu tenho lido muito a Bíblia esses dias. Eu consegui, graças a Deus, falei com o Evanildo, a escola dominical está incentivando aqui a leitura. Glória a Eu Deus. consegui, dia 13 de maio, terminar a minha leitura bíblica. Então, 13 de março. Aí, quando foi domingo passado, a quarentena, eu estando em casa, eu falei, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Eu já estou aqui, ó, em Levítico. Levítico, já estou no 17. Então, irmãos, além de santificar, porque olha, irmão, não sei se você sente isso, mas quando você está lendo a Bíblia, irmão Glória a Rivanildo, Deus. você sente a purificação. Glória a Deus. Eu não sei se verdade. você sente quando você lê a Bíblia. A gente sente a transformação, a purificação, a Verdade. santificação. Nós somos santificados através da leitura. A palavra de Deus tem esse poder. Tem um velho, eu estava lendo um livro de Augusto Cury, ele disse assim, uma frase no livro que me chamou a atenção. A mente humana tem se tornado uma lata de lixo, a memória humana. Por quê? Porque, aí ele explica o porquê, não dá para explicar aqui. Mas a nossa memória, tanta coisa que a gente vê e ouve, se torna uma lata de lixo, irmãos. E para limpar essa memória, sabe o que é? A palavra de Deus, ela santifica. A palavra de Deus, ela purifica e limpa a nossa mente. Ela tem esse poder. Então leia a palavra de Deus. Ela é um instrumento para a santidade. É a palavra de Deus. Outro ponto aí vai dizer assim, ó. Seguir a santidade é a ordem de Deus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. ninguém verá o Senhor. Meu irmão, Jesus disse assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, certo? Paulo, irmãos, ele vai mais longe. Seguir a paz com todos E a santificação, sem qual ninguém verá o Quantos Senhor. minutos? 5 minutinhos? Vai. Vamos acabar já. Então, é um instrumento para a santidade, é a palavra de Deus. Seguir a santidade é a ordem de Deus, é uma ordem, né? Apenas os santificados podem adorar a Deus. Olha interessante isso aqui, irmão. Apenas os santificados podem adorar a Deus. O que é adoração e louvor? A diferença nisso. Louvar é uma coisa, adorar é outra coisa. Louvar, a pessoa em pecado louva a Deus. Para louvar, irmãos, não precisa do Espírito Santo. Você pode louvar a Deus sem o Espírito Santo, sem santificação. Os passarinhos louvam? Não, os passarinhos não louvam. Eu vi um hino aqui, marcado aqui uma vez, uma letra do hino que eu não conheço, mas tem um hino que diz assim, aí eu vi a letra ali. Os passarinhos ou as aves adoram. Não, eles não adoram, eles louvam. Porque para louvar, não precisa do Espírito Santo. Você pode cantar, pode, às vezes, na igreja, todo mundo louva, mas poucos adoram. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, para a verdadeira adoração, irmão, precisa de comunhão com o Espírito Santo. É só uma vida regenerada, justificada e santificada, que aí pode chegar à adoração. Ser santo é ter sentimento de Cristo. Jesus disse assim, olha, ser santo é ter o sentimento de Cristo. O que a Bíblia diz? Que esteja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E depois, o último ponto aí, Jesus, nosso exemplo de santidade. Irmãos, o nosso exemplo de santidade é Cristo. Eu só vou ler para concluir, em Hebreus capítulo 7, 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26, vai dizer assim: como efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus é o nosso exemplo de santidade. Para concluir, passa por outro ponto, já estarei passando para nosso irmão Ivanildo. No slide aí, por favor. Irmãos, na lição não tem glorificação, que é a parte que completa a salvação. A salvação ela completa com a glorificação. Eu quis pôr isso aqui só para concluir a glorificação nesse versículo aí. Por quê? Porque nós aprendemos nesse trimestre de onde o homem veio, quem é o homem, de onde ele veio e para onde ele vai. E nessa conclusão, para fechar com chave de ouro, eu gostaria que você lesse comigo esse versículo aí na sua casa. Olha só. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles,
entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aonde você está aí, você pode dizer um amém? Você ouviu? Não ouviu? Os anjos disseram amém, viu? Os anjos estão dizendo amém, porque os anjos, a igreja, irmãos, a Bíblia diz que nós somos espectadores. Os anjos são os nossos, nós somos espectadores. Nós somos espetáculo para os anjos. E eles aguardam esse dia que vai concluir com a glorificação. Nós vamos chegar no céu um dia. Esse é onde nós fechamos essa lição de hoje. Eu quero fazer uma breve oração e agradecendo a Deus pela oportunidade. Qualquer falha, os irmãos vão nos perdoando. É a primeira vez que eu faço uma live, é a primeira vez que eu monto um slide. Eu sempre uso lousa. Qualquer falha, os irmãos nos perdoem e ore por nós. Oremos. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela vitória dessa manhã, por esse momento, Senhor, de ministração da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra fale melhor a cada coração, através do Espírito Santo, a cada um dos Seus filhos, onde quer que esteja. Eu quero Te agradecer, meu Deus, Pai eterno, pelo plano da salvação tão perfeito, consumado na cruz do Calvário. E essa salvação ter chegado até mim, até cada um de nós que está ouvindo essa mensagem. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ivanildo. Glória a Deus, que bênção, que bom. Glória a Deus, que bom que você está aí conosco. Vamos ouvir um hino da harpa, daqui a pouco vamos encerrar. Um hino da harpa, qual, Juninho? Que pedir? Número 2, Saudosa Lembrança. Vamos louvar o Senhor. Hino número 2 da harpa, saudade, muito bom estar aqui. Só em estar aqui, meus irmãos, sentar aqui, sente a presença de Deus. Muito bom, glória a Deus. Louvando ao Senhor. Hino 2, harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim,
Sagrada